No ano de 2015, a Lucasfilmes preparava o mundo para Star Wars: O Despertar da Força. A Disney preparou um material, um projeto multimídia para que todos os fãs de Star Wars se familiarizassem com o que viria daqui para frente. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre esse livro aqui, Star Wars: Marcas da Guerra, só que vamos falar sobre o projeto inicial, que foi esse aqui, ó, A Jornada para Star Wars: O Despertar da Força. Então, roda a vinheta que hoje tem história. Star Wars, como todo mundo sabe, foi comprado pela Disney e a Lucasfilmes ela preparou esse material para que fechasse arcos para dizer o que aconteceu até chegar no Despertar da Força. Eu mesmo, quando assisti o primeiro trailer do Despertar da Força, não foi nem o trailer, foi o teaser, a Rey lá na motinha, eu ficava me perguntando, ainda tem Império? Depois de 30 anos ainda tem Império, né? A galera, o J.J. Abrams cheio de suspense e tal, e tipo assim, as dúvidas aumentavam, né? O J.J. Abrams ele fez até de propósito essas dúvidas. E em setembro de 2015, quem lembra, eu lembro muito bem, foi lançado esse material. Então, além desse livro que eu vou falar hoje, foi lançado outros livros infantis, esse aqui, ó, do Han Solo, veio esse aqui da Leia, e a gente teve esse do Luke, que foi uma trilogia que explicava, ele soltava algumas coisas do que ia ser o Despertar da Força, algum vilãozinho, algum planeta, e por fim foi lançado também, não sei se foi em setembro, mas eu acho que foi, esse aqui, Star Wars Antes do Despertar. Agora esse aqui é bem legalzinho mesmo para explicar a situação, que fala da Rey, do Paul Dameron e do Finn, histórias antes. Aí é o seguinte, o livro que eu vou falar agora é do Marcas da Guerra. Então, Marcas da Guerra, ele foi vendido como o livro que iria para entregar toda a situação para o Despertar da Força. Só que não foi. Ele foi vendido de uma forma e não correspondeu ao que a gente queria. Ele não é um livro ruim, só para começar, por favor, né? Vamos falar mal aqui do livro. Só que o livro, na verdade, ele é uma continuação dos eventos após o Retorno de Jedi, que é o sexto filme, né? Então, tipo assim, Marcas da Guerra, ele dá um panorama do que está acontecendo com os planetas após o Retorno de Jedi. Então, tipo assim, como é que tá a Nova República, né? Ela tá ali já pegando uns planetas e já tem o domínio da República. A gente tem aqui no livro vestígios de planetas que ainda o Império está em domínio. Então, tipo, alguns Moffs estão lá nesses planetas, ainda tá no comando. E o livro, a narrativa, ela é boa, mas tipo, ela é um pouco confusa algumas vezes. Às vezes a gente tem uma situação do elenco principal, que eu vou chegar lá, e depois ele corta, que tipo assim, ele tá num lugar e depois já corta e já tá em outro. E tipo assim, a gente que lê muito, a gente tem essa pegada boa. Mas tipo, quem não gosta muito de ler, fica, poxa, peraí, calma, resolve aquela situação para depois entrar em outra. O Chuck Wendig, né? Chuck Wendig, ele fez isso. Na verdade, esse livro é uma trilogia chamada Aftermath, né? As Consequências. No segundo livro ele já não foge muito, né? Ele dá um capítulo e depois ele entra em outro. O mais interessante do livro é os interlúdios. É nesses interlúdios que acontecem muitas coisas importantes aqui neste livro. Vamos falar sobre alguns
Porque, por exemplo, Coruscant. Coruscant, como sabemos, é a capital do Império Galáctico. É nesse interlúdio que mostra como os civis estão lutando ali contra o Império, contra o Stormtrooper, e a resistência é enorme. A resistência por lá, realmente, alguns adoradores de Vader não querem a sua morte, não querem aceitar a sua morte, e nem também a de Palpatine. Falando em capital, falando em Nova República, vamos para o planeta Chandrila. É lá que Mon Mothma assume, até de maneira provisória, como a nova chanceler. É em Chandrila que Mon Mothma, e ela nasce lá em Chandrila, Mon Mothma vai acabar comandando a Nova República, dando ali as novas diretrizes. Muito interessante essa conexão. Tava na cara que a Mon Mothma ia ser a chanceler, que ela iria comandar a questão da Nova República. Temos aí o conselho no planeta Akiva. É lá que os remanescentes, os requisitos do Império conversam de como vai ser o destino daquilo que foi o Magnus Opus de Palpatine. Então temos ali a apresentação, na verdade não a apresentação, uma próxima aparição ali da Hal Sloane. Nós temos ali Gallius Rax e outros conversando ali como vai ser o destino do Império. Já mostra assim toda a dificuldade de manter o Império ali, as formas de pensar são diferentes, a Hal Sloane trabalha daquela forma, o Gallius Rax de outra, e a Operação Cinzas vai começar. Temos também aqui outro interlúdio que mostra o lado místico de Star Wars, que eu esperava muito mais, mas começou ali a semente com Yuppie Tasho. Yuppie Tasho, ele é um venerador do Imperador, ele adora Palpatine, ele adora Vader, e através dele nasce o que seria os Cavaleiros de Ren, que eu pensava, na verdade são os devotos dos acólitos do além. Vamos para Tatooine. Aqui é um dos mais importantes, porque foi nesse interlúdio que veio a série O Mandaloriano, pelo menos ali na segunda temporada. Lá nesse interlúdio mostra que Cobb Vanth comprou a armadura de Boba Fett, ou seja, deixa claro que Boba Fett não morreu, e através de uma compra ali com o Jawas, ele começa a usar aquela armadura e se torna-se o xerife de Tatooine. Além de mostrar esse detalhe que foi usado lá na segunda temporada de Um Mandaloriano, aqui mostra também essa conexão do que aconteceu sem o Jabba lá como comandante. Tatooine aqui é uma carta de amor, né? Estamos falando ali de Star Wars. E também temos Antares, que mostra também os acólitos do além, que na época eu também pensava que seriam os fundadores dos Cavaleiros de Ren. É lá que eles compram um sabre de luz, eles estão ali no mercado e compram um sabre de luz, onde os vendedores alegam que era o sabre de luz do Darth Vader, ou seja, os acólitos do além, onde eu pensava que era para ser os sucessores, a premissa, a semente dos Cavaleiros de Ren, acabou ali não conectando. O outro grande gancho aqui, que torna-se até o começo da sinopse do segundo livro, é em Kashyyyk. Temos ali a exploração do Império com os Wookiees. Então mostra aí que o Han Solo está indo para lá, onde serve-se ali como sinopse para a dívida de honra. Hold formation. It's not over yet. Captain. Tipo, ele não entrega o que vai acontecer com o Despertar da Força. O que aconteceu nesses 30 anos. Então ele é pouca informação. E quando ele solta, ele parece que ele tem medo de soltar tudo. A narrativa, ela parece que quando vai começar, agora ele dá aquela parada. Então, tipo assim, o livro ele tem como personagem principal uma pilota da Aliança Rebelde, a Nora Wexley,
E ela é veterana, né? E ela é dita como uma das únicas mulheres que estava lá na Segunda Estrela da Morte, lá na Lua de Endor. Então, tipo, ela tem um filho, e esse filho ele lembra muito o Anakin lá do episódio 1. Ele é um escravo, na verdade eu acho que ele não chega a ser um escravo, mas ele é obrigado a estar lá, né? A mãe ela estava lá na galáxia, e ele é criado pelas tias. E fala, uma dessas, a tia dele é lésbica. Isso foi muito criticado na época, o Chuck Andrews foi bem criticado. Essa história, além da Nora, ela envolve muitos outros personagens. Um ex-imperial, a gente tem uma caçadora de recompensas, que é uma Zabrak, aquela raça do Darth Maul. E cada uma pessoa tem uma missão, cada uma pessoa tem uma consequência, cada uma pessoa tem uma marca. Então, tipo assim, é um livro muito humano. Ele é um livro que está preparando para o terceiro livro, que é o ápice, que a gente vai falar também aqui, que é da Batalha de Jakku. Aí realmente a gente entende por que o filme lá, O Despertar da Força, começa em Jakku, porque que os vestígios do Império estão por lá, etc. Então, assim, ele é um livro inicial, ele é um livro onde ele prepara, ele é um livro onde ele mostra as marcas realmente, mas ele não te dá uma situação maravilhosa da situação. É um livro bom, né? Existem vestígios, assim, que a gente fica... na época, eu li ele em novembro, o Despertar da Força foi em dezembro. E foi muito bom, cara, porque, tipo assim, tem os Acólitos do Além. Eu não sei se isso já era a galera lá do Snoke ou era uma outra seita. Eu sei que eles são adoradores do Império do Darth Vader. Esses Acólitos do Além também não apareceu em um outro livro que eu tenho aí. Depois eu vou falar uma resenha que é o Laço de Sangue. Então, tipo assim, eu dou uma nota 8 pro livro. Vale a pena sim ler, mas não leve esse livro como a preparação para o Despertar da Força. Leve esse livro como uma continuidade lá do Retorno de Jedi, que você vai se informar do que aconteceu depois, mas totalmente para o Despertar da Força não. Emília, esses outros livros? Bem, esses outros livros ele só dá um vilãozinho, ele não vai soltar muita coisa não, velho. É melhor, se quiser falar de Despertar da Força, fala aqui comigo que é melhor. E tem um HQ também, que é bem mesmo depois do Retorno de Jedi, que é Império Despedaçado. Eu vou me despedindo por aqui, eu quero agradecer pela atenção, dar aquele like, aquele sininho, e voltaremos depois com mais um vídeo e uma resenha do próximo livro, que é Dívida de Honra.